Jesus. Acoberta a sua casa, acoberta seu lar, acoberta, Senhor, sua esposa, acoberta seu filho, Pai, acoberta seu trabalho, Pai. Deus, em nome de Jesus, seja com o teu filho por onde quer que ele anda, no Uber, Senhor, que ele venha ser instrumento dentro daquele lugar, porque muitas das vezes, Senhor, o Senhor quer usar ele muito mais e às vezes ele fica calado, Senhor. Mas Deus, começa a abrir os seus lábios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho mais e mais, Senhor. Mostra para ele que não é para ele ficar da maneira que ele está, que às vezes ele está muito paradinho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha na vida dos teus servos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nem sua esposa sabe, Senhor, mas a oração dele é o Senhor e ele. Pai, em nome de Jesus, aquilo que ele tem te pedido, Senhor, aquilo que ele tem falado tão somente com o Senhor. Muitas das vezes, Senhor, o homem não fala para a esposa, e a esposa não fala para o homem. É segredo entre pai e filho. Deus, é aquilo que ele tem no coração dele, Senhor. Eu creio que vai chegar o tempo que o Senhor vai colocar nas mãos do teu servo, Pai. Em nome de Jesus, porque enquanto eu oro por ele, Senhor, eu sinto, Senhor, o Senhor colocando algo nas mãos do teu servo. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor manda pegar nas mãos dele, Senhor. Fortemente assim, dizer para ele, Senhor, que vai chegar o tempo, Senhor, que o Senhor vai colocar na mão dele, Senhor. E aqueles que muitos olham para ele, pensam que ele não é nada, e falam pelas costas dele que ele não é nada, Senhor. Vão ver que há um Deus na vida dele. E o Senhor vai mostrar no tempo do Senhor. Não é no tempo dele não, Senhor. É no tempo do Senhor. E ele não vai se engrandecer, Senhor, porque ele é humilde de coração, Pai. Nessa hora, Pai, eu te agradeço por essa bênção, Senhor, que o Senhor coloca nas mãos dele no dia de hoje, Senhor. Porque eu sei que ele sabe o que o Senhor está falando com ele nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Eu te peço nessa hora, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar a amada igreja, né? A Santa Paz de São Jesus Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus. Que bom estar mais uma vez aqui, né? Louvando e adorando ao santo nome do Senhor. E nesta noite estou com a incumbência de estar trazendo a santa palavra do Senhor. Eu peço aos amados que abram a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos encontram, quero aqui agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus. Depois aqui aos nossos apóstolos, nossas lideranças, pela confiança de mais uma vez entregar o púlpito, né, para que a gente esteja humildemente aqui, trazendo algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Não só da igreja, mas da minha também, né? Como eu sempre digo, a palavra sempre fala primeiro com quem está ministrando, né? Primeiro com o pregador. E ela arde no nosso coração. E aí Deus coloca em nosso coração a vontade de estar também compartilhando essa bênção, também passando para a igreja, para que essa mesma palavra fale com mais pessoas. Lucas 13, a partir do versículo 10, está escrito assim na palavra do Senhor. O título é A Cura de uma Mulher Paralítica. Em algumas versões de Bíblia está escrito A Cura de uma Mulher Encurvada, que é a mesma coisa, né, irmãos? Versículo 10 diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus.
E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não depreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Pode se sentar glorificando o Senhor. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa, falou muito no meu coração, creio que vai falar aos irmãos também. Amém. O Senhor Jesus ensinava na sinagoga. Há um biblista chamado Champlin, um estudioso da palavra, que disse que a essas alturas o Senhor Jesus já não era aceito em muitas sinagogas. Muitas sinagogas não deixavam ele entrar, porque achavam que ele distorcia a doutrina judaica. Porque Jesus não se prendia ao legalismo que aqueles fariseus se prendiam. E Jesus já não era aceito em muitos lugares. E nesta sinagoga, um dia de sábado, Jesus ensinava quando ele vê aquela mulher. Aquela mulher estava ali, já há 18 anos, conforme o texto que lemos, encurvada, padecendo de uma enfermidade. E ela tinha em si uma enfermidade espiritual. Aos olhos de todos, aquela enfermidade parecia uma enfermidade física, mas a causa era espiritual. Porque há 3 tipos de enfermidades. Existe a enfermidade física, existe a enfermidade que Deus permite na minha e na sua vida para que o nome dele seja glorificado. E existe também a enfermidade provocada por demônios, o que era o caso daquela mulher. Jesus, na sua onisciência, até então ele não era visto como um Deus, mas hoje sabemos que ele, como parte da Trindade, também é Deus. E ele, na sua onisciência, ao olhar para aquela mulher, ele já sabia que aquela enfermidade não era uma enfermidade natural, não era uma enfermidade simplesmente física, mas era uma enfermidade espiritual. Irmãos, a enfermidade natural, a enfermidade física, é resultado do pecado de Adão no paraíso. Quando Adão pecou, o salário do pecado, o que a Bíblia diz, é a morte. Então, através do pecado de Adão, entrou a morte no mundo. E a partir de então, entrou as enfermidades. Nós que fomos feitos para ser eternos, a partir de então passamos a ter um prazo de validade. A partir de quando nascemos, as nossas células vão se desenvolvendo e já vão morrendo. Depois de uma certa idade, até uma certa idade, as células morrem e são repostas. A partir de uma certa idade, morrem mais células do que nascem, do que são repostas. E por isso vem a velhice. E por isso vem a chamada idade do condor, né? Condor aqui, ali. Isso vem do pecado. Vem do pecado. Então essas enfermidades são enfermidades naturais. De repente eu e você, durante a nossa vida, a gente se entope de açúcar, né? Come doce, açúcar. Qual é a tendência depois de uma certa idade? Desenvolver o diabetes. Às vezes eu e você gostamos muito de coisa salgada, né? Muito sal na comida, sabe? Muito tempero forte. Qual que é
enfermidades quando ficarmos a partir de uma certa idade, né? Pressão também não tem. Pressão, Também. problema de pressão arterial. E por aí vai. Essas são doenças naturais. São doenças naturais que eu e você podemos desenvolver. Há também as enfermidades que são para a glória de Deus, como aquele cego que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: quem pecou, Senhor? Este ou seus pais, para que nascesse assim? Ele nasceu cego. Jesus disse: não, nem ele nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, às vezes, Deus permite, na minha, na sua vida, na vida de um familiar, de um amigo, certas enfermidades que são para testemunho, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. E as enfermidades, como o caso dessa mulher, enfermidades causadas por demônios. E quem diz aí que demônio não entra na igreja, hein? Aquela mulher estava ali para ouvir os ensinamentos da Torá, né? Os 5 livros da Bíblia judaica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros escritos por Moisés. Antes havia o templo, mas após o cativeiro, o templo foi destruído e surgiram então as sinagogas. Eram casas em que eles se reuniam para a leitura da Torá, da palavra, para entoar alguns hinos. Essas eram as sinagogas. E aquela mulher, ela estava ali. O Senhor Jesus, ele disse: esta é uma filha de Abraão. Por quê? Porque aquela mulher, ela vivia segundo os preceitos da fé judaica. Ela participava da aliança que Abraão fez com Deus lá no passado. Então, como descendente de Abraão, ela estava embaixo dessa aliança. Aleluia. E ela estava ali, mas apesar de estar ali, buscando conhecer mais de Deus, estudar a palavra, havia demônios ali oprimindo aquela mulher, causando aquele tipo de enfermidade. Assim como na igreja pode haver alguém que esteja assistindo o culto, louvando, adorando, mas essa pessoa pode estar possessa, pode estar com demônio. Tanto é que quando se faz uma oração forte em um culto de libertação, muitas vezes aí esse demônio não aguenta e se manifesta. E em nome de Jesus, o que é que nós fazemos? Expulsamos. E ele sai. Ele sai porque ele é obrigado a sair, porque ele tem que se render ao nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus. Mas se a pessoa não se converte, não se cuida, não se policia, o que acontece? O que Jesus disse quando o demônio é expulso de uma pessoa? Sai andar por lugares áridos, e se ela volta, encontra a casa varrida, adornada, o que acontece? Ele traz mais 7. Por quê? Porque a pessoa não fechou a brecha, continuou na mesma situação. Então o que acontece? A situação fica pior do que o estado primeiro daquela pessoa. Mas Jesus estava ali, e ele, na sua autoridade, ele expulsa o demônio daquela mulher. Ele põe as mãos sobre aquela mulher e a liberta. E a Bíblia diz que de imediato ela se coloca ereta, ela se endireita. Ora, havia 18 anos que aquela mulher estava assim. 18 anos não são 18 dias. 18 anos não são 18 meses. Eram 18 anos. Com certeza, a Bíblia não diz, o texto não diz, mas essa mulher já tinha tentado de alguma maneira a cura, buscar a cura para aquela enfermidade que ela tinha.
mas não tinha conseguido. Ela ia ali havia os doutores da lei ministrando a palavra, mas aqueles homens não tinham neles a autoridade para expulsar aquele demônio, para libertar aquela mulher daquela enfermidade demoníaca, daquela enfermidade espiritual. Sabe por quê? Não vale apenas para se ter autoridade, não é apenas conhecer a palavra, é viver a palavra. É viver a palavra. Você pode ser o maior teólogo do mundo, conhecer tudo sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a história da igreja, mas se você não viver, se você não tiver dentro de si aquele ensinamento, você não vai ter autoridade. E é o que acontecia. Essa mulher ia ano após ano, frequentava a sinagoga, até que um dia encontra aquele que verdadeiramente tinha em si poder para libertar de uma vez por todas aquela mulher. E ela se endireitou e ela glorificava ao Senhor. É uma coisa que não era muito comum na sinagoga. Ali se lia a palavra, se entoavam os cânticos, mas glorificar a Deus não era uma coisa comum dentro de uma sinagoga. E ali aquela mulher muito feliz, exaltando e glorificando ao Senhor, aquele que pode curar todo tipo de enfermidade. Nós falamos aqui da enfermidade física, da enfermidade que é a enfermidade natural, a enfermidade por possessão demoníaca. Falamos também da enfermidade permitida por Deus, por um propósito. E a boa notícia para mim e para você é que Deus tem o poder de curar todas as enfermidades. Não importa o tipo de enfermidade, Deus segura a tua vontade, a sua vontade, Ele consegue curar. Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar. Não importa se a medicina falou que não tem mais jeito, não importa se já foi dada uma sentença na sua vida, não dá mais, não há mais recurso, é só tratamento paliativo. Não, para Deus sempre, sempre tem oportunidade, sempre tem possibilidade essa doença ser curada, porque Ele é onipotente. É uma das características incomunicáveis de Deus, a onipotência, ou seja, Ele tem todo o poder. Como a palavra diz, há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Para o homem sim, mas para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, Ele vendo aquela mulher naquele estado, Ele sabia já há quanto tempo aquela mulher padecia, há quanto tempo aquela mulher passava por aquele processo. Assim como Ele vê também na minha e na sua vida os processos que nós passamos. Ele conhece a minha e a sua dificuldade. Ele sabe o quanto nos incomoda, o quanto nos dói os processos que eu e você passamos. Mas muitos desses processos, muitas vezes, são necessários para nos ensinar, para nos levar à vontade de Deus, para que venhamos a nos enquadrar no querer do Senhor. A vontade dele é perfeita, a maneira dele é a mais linda. Tem até um louvor que diz isso, né? Louvado seja Deus, porque Ele é um ser atemporal, Ele enxerga além de todas as coisas. Eu e você só vemos o momento, só vemos o agora, mas Ele vê o antes, o agora e vê o depois. Ele sabe o fim da minha e da sua história. Ele sabe já por onde eu e você tendemos a trilhar. E Ele vai nos guiando, Ele vai utilizando diversas maneiras para nos guiar, para nos direcionar, para que não venhamos a sair do propósito dele.
Obrigado, meu Deus. E se por acaso, em algum momento, sairmos do propósito dele, pois temos o livre-arbítrio, ele até deixa ali um tempinho, mas depois ele vai lá e busca, traz de volta. Ele usa alguma maneira para trazer de volta eu e você para o propósito que ele tem para as nossas vidas. Deus não quer que ninguém se perca, até mesmo os ímpios. Ele quer sim que os ímpios se convertam dos seus maus caminhos, se voltem para ele, o busquem em espírito e em verdade, para que todos sejam salvos. Louvado seja Deus. E Deus sabia do sofrimento que aquela mulher passava em todo aquele tempo. Uma coisa bastante interessante que aprendemos com essa mulher: a mulher tinha essa enfermidade já há 18 anos, encurvada, mas ela não deixava de ir ouvir a palavra de Deus. Ela não deixava de ir à sinagoga. Muitas vezes eu e você, se dói o dedinho, vou deixar para o próximo culto, acho que não vou hoje não. Senhor, está muito frio hoje. Eu acho que se eu for, vou pegar um resfriado, não vou não. Vou deixar para o próximo. Para a próxima oportunidade. Quinta eu vou, domingo eu vou. E vai postergando. Quantas desculpas, muitas vezes, eu e você damos para não estar na casa de oração, na casa de Deus, louvando e adorando o nome dEle. Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, tudo é dele, por ele e para ele. Então eu e você arrumamos muitas desculpas, muitos pretextos, mas aquela mulher não. Ela tinha um motivo para ficar de repente só em casa, não sair de casa, sabe, não sair nem na rua, mas não, ela perseverava em ir à sinagoga, ouvir a palavra de Deus, até que um dia ela encontra aquele que vem resolver o seu problema, que vem curá-la, que vem libertá-la. Isso foi devido à perseverança. Portanto, o que aprendemos com essa mulher é que não devemos deixar a nossa dor nos impedir de caminhar. Meu Deus! Aleluia! Não devemos deixar. Glória a Deus! Às vezes, se fechou uma porta de emprego. Às vezes, tem alguém na nossa família, um filho, alguém que não está nos caminhos que sonhamos para que ele seguisse. De repente está se desviando e você ora, e você dá conselho, e você dá bronca, mas não tem adiantado. E muitas pessoas numa situação assim jogam a toalha. Fala, não vou buscar Deus, não vou mais servir a Deus. Eu abro um parênteses aqui para contar uma breve história de um amigo meu, um pastor amigo meu, um pastor grandemente usado por Deus, ele pregava que era uma bênção, a glória de Deus descia, ele não só pregava como louvava, muito bem, muito bonito, até que o pastor dele deu uma igreja para ele dirigir, e ele começou a ter lutas, a ter problemas, e até que chegou um ponto que ele desanimou. Ele entregou o ministério. Falou, não, pastor, põe outra pessoa para tocar a igreja lá. E ele não só entregou o ministério, ele voltou para o mundo. Antes de se converter, ele era cantor de pagode. Depois disso ele voltou a cantar pagode. Eu comecei a ver no Facebook ele postando os vídeos lá em churrasco, cantando pagode e tal, pessoal dançando, e aquelas rodadas de bebida. Eu falei, meu Deus. E eu orava, Senhor, traz ele de volta, Senhor. Ele é uma flecha na sua mão.
mas é tudo do jeito, do querer do Senhor. E muitas pessoas, muitos profetas falavam com ele, volta, até mesmo nos comentários do Face, as pessoas falavam, volta para os caminhos do Senhor, papai te espera, com braços abertos. E não, para mim já deu, não dá mais não. Até que um belo dia, ele vai fazer um show num determinado lugar. Acontece uma briga no pessoal que está assistindo o show, e disparam alguns tiros. Um dos tiros acerta a coluna dele. Ele foi para o hospital, foram 2 tiros que ele tomou. O mais grave foi esse. Foi para o hospital, ficou internado entre a vida e a morte muito tempo, até que foi melhorando, mas ficou paraplégico. Não conseguiu mais recuperar o movimento das pernas. Aí passou um tempo, ele ainda foi teimoso. Eu vi vídeo dele na cadeira de roda, ainda cantando pagode. Até que passa mais um tempo, ele posta lá, não, estou voltando para o pai, não dá, não tem jeito, estou voltando para a casa do pai. E as pessoas glorificando, todos os amigos, parentes, pessoas que conheceram ele no passado, glorificando por ele estar voltando para a presença do Senhor. Ou seja, voltou, como se diz por aí, né? Voltou pela dor. Porque antes ele estava, mas devido às lutas, devido às dificuldades, ele desistiu, deixou tudo para lá, voltou para o mundo. Então que jamais a dor, o problema, a dificuldade nas nossas vidas venha nos tirar da presença do Senhor. Venha nos impedir de caminhar. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Com certeza, em muitas situações da sua vida, você já tentou. Muitas vezes você já tentou e não conseguiu. Só que Jesus endireita. Jesus endireita. Quando Ele te tocar, verdadeiramente você vai se endireitar. Só que é o seguinte, Ele toca e te dá força para se endireitar, mas Ele também não te obriga. Se você não se endireita, você diz, nossa, que presença, que glória, senti o toque do Senhor naquele culto, o profeta falou comigo, o pastor me pôs as mãos, eu senti Deus comigo, que presença gloriosa, que presença maravilhosa. Mas quando sai lá fora, está fazendo o que fazia outrora. Meu Deus. Muitas vezes, né, aquele cigarrinho malvado lá, não consegue deixar. A birita, né? Não consegue deixar. A prostituição, a pornografia, aquele vício, não consegue deixar. É culpa de Deus? É culpa de Jesus? Não. Ele te tocou, Ele te deu força, mas cabe a você também se esforçar. Aquela mulher, quando Jesus tocou nela, o que ela fez? A Bíblia diz que ela se levantou a cabeça, e Jesus tocou e libertou. Ela não continuou ali, ó dia, ó céus, ó azar. Não, para mim não tem jeito, não dá, tem tanto tempo que eu estou assim, jamais que eu vou conseguir ficar assim. Ué, ficou? E aí? Ficou? Deus curou. Jesus libertou. Aleluia! Bendito seja Deus Deus. maravilhoso. Se você já tentou antes e não conseguiu, tente de novo, mas dessa vez tente pedindo a ajuda do Senhor. E ali o texto diz que Jesus a chamou a si. Ela estava ali, ela nem foi até Jesus pedindo que Ele orasse por ela. Ela nem chegou a ir até Jesus pedindo que Ele a curasse. Mas Jesus a viu. E olha, creia, nesta noite, Jesus está te vendo. Eu creio. Ele está te vendo. Obrigado,
E não somente o exterior, Ele está vendo principalmente o seu coração, principalmente o seu interior. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece os meus e os seus pensamentos. A gente pode esconder as coisas de todo mundo, menos de Deus. Menos de Deus. Até o inimigo, ele não consegue ler os nossos pensamentos. O adversário de nossas almas, ele não consegue ler o nosso pensamento. Ele fica ao redor, ele pode, através de atitudes, chegar, a uma conclusão do que estamos pensando, chegar a uma conclusão das nossas intenções. Mas só Deus pode ler o meu e o seu pensamento. Só Deus conhece o meu e o seu coração. E aquela mulher, ela era uma filha de Abraão. Atente para a palavra. Ela era filha. Ela não era escrava. Assim como eu e você nascemos para ser filhos e não nascemos para ser escravos. Muito menos para ser julgados embaixo dos pés do maligno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Somos filhos. Não somos escravos. Deus vê a mim e a você pelo propósito que Ele tem em nossas vidas, e não vê pelos nossos erros. Se fosse pelos erros, misericórdia, Porque muitas vezes, tentando acertar, a gente erra. Às vezes escorrega aqui e ali, mas o importante é de imediato pedir perdão a Deus, estender a mão, Ele nos levanta, nos põe de pé, e a gente deve seguir em frente. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que está em Cristo Jesus. E quem está verdadeiramente em Cristo Jesus peca, erra, vive no pecado. Porque pecado, há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecar é você errar aqui agora, mas já vem aquele arrependimento, você pede perdão a Deus. A iniquidade é o pecado liberado contra o mas. Você peca hoje, você peca amanhã. Ah não, tudo bem, depois eu peço perdão, está tudo certo. Não é assim que funciona. Aí já não é pecado. Aí já é iniquidade. Louvado seja Deus. Então Ele vê a mim e a você pelo propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Jesus pôs as mãos sobre aquela mulher e ela se endireitou. Quando Jesus nos toca, nós nos endireitamos. Aleluia! Sim. Assim que o carpinteiro nos toca, Há um ditado no mundo aí que pau torto morre torto, Nasce torto, morre torto. Mas também, há outro ditado que eu acho que tem tudo a ver. Só morre torto se não encontrar o carpinteiro. O carpinteiro Jesus Cristo. Que vai, te aplanar direitinho. Então pode até nascer torto, mas não vai morrer torto. Se tiver um encontro verdadeiro, genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Foi Jesus quem curou, mas aquela mulher glorificou a quem? A Deus. Hoje sabemos que Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Aquela mulher glorificou a Deus. O que eu e você devemos fazer quando fazemos algo de bom, que alguém vem nos elogiar? Glória a Deus. Quando eu e você, de repente, conseguimos subir aqui e pregar uma mensagem que falou com as pessoas, que Deus tocou o coração, que as pessoas choraram, almas se converteram, glória a Deus. Fomos apenas instrumentos. Se eu e você conseguimos louvar bem, com unção, com poder, de onde vem o poder? De onde vem a unção? Vem do alto, vem do Senhor.
céus, a terra, tudo que Ele criou inclusive a nós, tudo vem dele. Então toda a honra e toda a glória devem ser sempre direcionadas a Ele, a Deus. E aquela mulher, o texto diz que ela glorificou a Deus após aquele grande milagre. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus é então confrontado, aí como lemos, pelo principal da sinagoga. Os judeus, muito legalistas, pessoas que viajam ainda hoje para Israel, dizem que lá até os elevadores, no dia de sábado, são programados para parar de andar e andar, para as pessoas não terem o trabalho de apertar o botão do andar que vai. É brincadeira? Então é muito exagero. Se eu não me engano, até o número de passos que se pode dar no sábado é um número específico lá, não se pode andar mais do que aquele número de passos. São legalistas. E o Senhor Jesus, então, ele confronta aqui o príncipe da sinagoga, fala então, quer dizer que se num sábado um animal de vocês está preso, você não vai lá soltar ele, levar para dar água, prender de novo? Porque se orar por uma pessoa e curar é um tipo de trabalho, assim como ele estava sugerindo, então cuidar de um animal, cuidar de uma criação, seria também um trabalho, e um trabalho ainda maior, pois era necessário o deslocamento. E Jesus fala para aquele homem então libertar uma filha de Abraão que estava presa por Satanás por 18 anos. Não pode no sábado. A mulher já estava há 18 anos naquela situação. Então Jesus tinha que falar: eu queria te curar hoje, mas como é sábado, sabe como é que é, né? Não pode, volta amanhã. Ela ia ter que esperar mais um dia? Não, claro que não. E o Senhor Jesus confronta aquele homem, e com esse exemplo simples dos animais, com essa analogia, a Bíblia diz que ali os seus amigos, ali as pessoas que estavam juntamente ali, outras pessoas que de início estavam do lado do principal da sinagoga, que também não concordaram com ele, aquelas pessoas ficaram todas envergonhadas, caíram em si, falou, é verdade. Se nós podemos cuidar de um animal, por que ele não pode curar no sábado? O Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que significa o quê? Descanso. Então hoje, por que nós todos não descansamos no sábado, assim como os judeus continuam fazendo? Porque tudo no Velho Testamento era figura do que viria no Novo Testamento. E hoje nós não descansamos mais num dia específico da semana. É claro que precisamos descansar, precisamos tirar um dia para descansar. Mas hoje nós descansamos numa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. No original da Bíblia está escrito: vinde a mim, eu vos aliviarei, vos darei descanso. Está escrito: vos darei Shabbat. No original, vos darei descanso. Ele é o nosso descanso. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas ali, elas se envergonham. As horas já se avançam, já quero terminar. Mas para terminar, não adianta apenas se envergonhar dos pecados sem se arrepender. Se envergonhar é o primeiro passo. Quando eu e você pecamos, reconhecemos que pecamos, nos envergonhamos, esse é o primeiro passo. O segundo passo qual que é? Se arrepender. É mudar de atitude. Aleluia. É tomar uma nova direção na nossa vida. Não é apenas
Fala, nossa, eu estou envergonhado, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas vai ficar nisso? Quando você está orando nos joelhos, pedindo perdão, vai se levantar e vai fazer a mesma coisa? Não. Você deve colocar no seu coração um propósito. Senhor, assim como Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu para pousar com ele ali, ele diz: Senhor, em tudo que defraudei, né, as pessoas, retribuirei, né, muito mais. Não me lembro a proporção, mas ele restituir muito mais aquilo que ele havia defraudado as pessoas, de quem ele havia cobrado imposto indevidamente. Assim também, quando eu e você nos envergonhamos do pecado, nos arrependemos, também temos que tomar uma atitude, também temos que tomar uma direção, para que verdadeiramente o Senhor nos perdoe e que a situação seguinte não seja pior do que a primeira, né? Amém? Louvado seja Deus. Eu peço, com a permissão dos apóstolos, que a igreja se coloque de pé. A gente está fazendo uma breve oração para o término dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, neste momento, ó Deus, queremos, Senhor, pedir a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, nos visitar, Senhor. Vem visitar, Senhor, o profundo, o oculto, o escondido de cada um de nós, meu Pai. Pai querido e santo, mágoas antigas, coisas, Senhor, que tem pesado sobre as nossas vidas, Senhor, que tem nos feito, Senhor, andar curvados, Senhor, curvados muitas vezes não fisicamente, mas espiritualmente, olhando para baixo, desanimados, esmorecidos, Senhor amado. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, pelo Teu poder, Senhor, que seja repreendido, Senhor, esse mal nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Ó Deus, e que todos saiamos daqui, Senhor, leves, Senhor, livres, Senhor, eretos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, andando, Senhor querido, ó Deus, na Tua luz, andando, Senhor, com a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, Senhor. Pai querido e santo, nós te pedimos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade da própria